Vocês já pararam para pensar que daqui 100 anos nenhum de vocês estará mais aqui? Todos estarão mortos? A morte, meus queridos amigos do coração, é uma fonte de medo, uma fonte de inspiração, uma fonte de luto, amor e alimento para a ideia de uma finitude. Por isso existem as religiões. A morte ela é um conceito que molda a nossa natureza de uma forma muito especial. A filosofia, logicamente, entre outros assuntos relacionados à morte, ela tem como objetivo estudar a natureza finita do ser humano, esse medo que nós temos. O ser humano é o único animal que existe no planeta que sabe da sua morte e sabe o significado dela, e ele reflete sobre o assunto para além do próprio acontecimento. Mesmo não tendo passado por aquilo, o ser humano ele cria situações de uma alusão de um além-mundo, do depois da morte, mas na verdade ninguém tem certeza de nada. Essa consciência da finitude que incentiva esse tipo de reflexão mais transcendental, meus amigos do coração, derivando na reflexão sobre as ações e decisões que tomamos na vida inteira. Jorge Luiz Borges, o escritor argentino, incrível, infelizmente não ganhou um prêmio Nobel de Literatura, não sei por que a Academia Sueca não deu esse prêmio para ele. Bom, no seu livro O Imortal, ele narra a história de um homem eterno. Em um certo momento, esse homem se encontra com Homero, que por sua vez também é imortal, meus queridos. Após esse encontro, ele se lembra: Homero, me despedi de você nas portas do Tanger, acho que não dissemos adeus um ao outro. Duas pessoas imortais não sentem essa necessidade de dizer adeus, até porque não existirá mais um fim que seja um obstáculo para essa possibilidade, meus amigos. O ser humano, ao ser consciente dessa sua finitude, do encerramento de seus dias, é um ser precioso, um ser único, porque a cada instante que vive vale infinitamente. De alguma maneira, sua finitude outorga valor ao momento de agora. Por isso que nós temos que valorizar o agora. Cada instante de nossa vida é um instante único. Nosso caminho adiante é um caminho em direção à morte. Todos sabemos disso. O ser humano nasceu como se tivesse sido lançado em um mundo cuja situação histórica, social e familiar já é dada. Ele já nasceu sabendo do seu fim. Isso significa que estamos pré-determinados. Para Heidegger, o filósofo existencialista mais importante do século XX, segundo os críticos, a consciência da finitude do homem faz com que o mais desejável seja que cada um de nós tenha um pensamento próprio e autêntico, que cada um de nós seja original, que cada um de nós viva a nossa vida de uma forma original, intensa e única, porque você não é cópia do próximo. O pensamento carente de autenticidade é um pensamento irreflexivo e não nos leva a uma vida plena, meus queridos amigos do coração. Para entender o que significa um pensamento que não é autêntico, podemos pensar numa situação em comum. Vamos imaginar que entramos em um táxi, o rádio está ligado e o taxista começa a falar das notícias que estão sendo transmitidas. Ele nos explica sua situação, sua opinião a respeito. Opinião que certamente poderíamos inferir, antecipar pela estação da rádio que ele está escutando. Para Heidegger, meus amigos, ou Heidegger, as pessoas na forma de pronúncia, cada um tem o seu jeito aí. Repetir as ideias e as opiniões dos outros sem uma reflexão prévia significa estar sendo falado. O taxista, no caso aí da história, pode ser só um exemplo, sem querer ofender ninguém.
ele não reflete sobre o que ele diz, mas ele simplesmente repete uma série de argumentos que não são seus e que estão sendo martelados na sua cabeça através daquele veículo de informação que é a rádio. Portanto, meus amigos, busquem levar uma vida autêntica. Não pensem numa vida que não seja reflexiva, uma vida consciente de sua própria mortalidade. Quando o ser humano está consciente dessa sua própria mortalidade, o mais provável é que ele deseje viver com um pensamento próprio e tomando suas próprias decisões. Meus queridos, o homem lançado nesse mundo é um sujeito muito sortudo, porque dentro de praticamente uns 300 bilhões de espermatozoides, você foi o único a chegar nessa corrida da vida. Já passou meu horário há mais de tempos. Tenham todos uma boa tarde, um bom domingo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, Cristiano Covas Coisas da Vida.